Alô? Entre o 9 e o 12. Pronto, ele já deixou a editora surda. Então vamos lá, vamos a mais um episódio de Chefinho Responde. Bora, espero que seja Chefinho, fácil. olha só, eu recebi no meu direct essa semana, a pessoa falou assim, como faz meta vendendo nos marketplaces? Não tenho nem ideia, pois tudo parece depender 90% do algoritmo. Muito mais pelo contrário, né? 90% depende do seller e 10% do algoritmo. Por que você acha isso? Porque a gente tem as ferramentas para utilizar na plataforma, né? Então, um exemplo, você que é do comercial, sabe muito melhor do que eu. As métricas de anúncio, como que o anúncio está montado, preenchido com todos os campos bonitinhos, se está quebrando objeção, Tá convertendo. se está convertendo. Também tem a parte do Ads, como que está com relação ao Ads. Vou falar a parte agora de logística, se você está com esse produto exposto ao full, se você está com preço competitivo, Se você tem estoque. se você tem estoque, se você não quebra a grade. Quebra a grade é a pior coisa que pode fazer, né? Com um anúncio que já está ranqueando. Então, se você está cumprindo o beabá, né? Fazer o checklist bonitinho da plataforma, ela vai trabalhar a teu favor. Agora, se você está quebrando alguns desses, ela vai trabalhar contra você. Aí realmente você tem razão com relação ao algoritmo. Você está fazendo tudo errado e o algoritmo vai trabalhar contra você. Eu vejo que essa é uma crença muito grande, né? De lado positivo, negativo dos dois lados. Tá. Eu vejo muita gente falando assim, depende 100% do algoritmo e tá vendendo péssimo, que aí isso meio que mascara a falta de utilizar as ferramentas da plataforma e se profissionalizar. Quanto eu vejo gente vendendo muito e também usando esse artifício de não ir atrás dos seus números, não estabelecer meta e não ter bem claro quanto de fato está ficando a linha final. Claro, no começo de uma conta, o algoritmo ele vai meio que ficar segurando para você se provar. Mas você começa a dominar o algoritmo se você se profissionaliza a sua gestão de contas. Como faz meta? Ou seja, nos stories que essa pessoa comentou, eu tava falando sobre a gente não ter batido meta em junho. Certo. Que foi o mês que a gente botou mais, com um faturamento mais alto já tido pra gente, e que o final do mês ali, né, não rolou. Mas que tinha sido um mês muito bom. Perfeito. E aí, quando eu comentei isso, ela falou assim, como você faz meta? Então, como você define meta nos marketplaces? Meta mínima do teu faturamento vai ter que ser o ponto que atinge o teu ponto de equilíbrio. Gente. Rapidinho, o ponto de equilíbrio é o que você vende vezes a sua margem de contribuição que paga os teus custos. Certo. Então você se paga. Então, a tua margem bruta, tirando lá os custos variáveis de produto, de taxas da plataforma e imposto, Isso aí. é quanto sobra ali naquela linha que a gente fala que é mais contribuição. Então, vamos supor que é uma margem de contribuição ali de 20%. Se eu tenho 20% de margem de contribuição e tenho, um exemplo, um custo fixo de 20 mil, eu preciso começar a faturar 100 mil ou mais para se pagar. Perfeito. Agora eu vou desenhar agora uma operação aqui E foi fictícia. isso, que aliás, assim, esse foi o primeiro ponto, né? Foi esse o primeiro start de a gente começou a estabelecer nossas metas. Perfeito. Quanto no mínimo a gente precisa vender? E depois que a gente começou a vender, a gente começou, então no começo, de mês a mês, a gente vai crescer ali 20%, 10%, para conseguir uma conta que tá começando, mesmo em meses de baixa da categoria, como ela tá começando, ela consegue continuar crescendo, mesmo em meses, que, por exemplo, uma loja como a nossa já é diferente o movimento, né? Tá, então só Então pra tem esse só pra jeito. fazer um pequeno acréscimo com relação a isso, se você tá batendo exatamente o ponto de equilíbrio, você vai ficar equilibrado o tempo todo e você nunca vai conseguir reinvestir, você não vai conseguir crescer. Por isso que aí junta com aquela aula que a gente fez, oportunidades de Alavancagem. crédito, alavancagem, descontos, você vai ter que ir atrás de novas fontes para fazer essa receita ela só aumenta se você tiver mais entrada de estoque, Pra né? sustentar teu crescimento. E por que é interessante, por que a gente fala de meta aqui? Eu vou desenhar um cenário fictício aqui de um seller que vende 1,2 milhão no ano, tá? 1,2 milhão no ano por mês daria 100 mil. Certo. Então, o seller não pode colocar 100 mil independente do nicho. 100 mil por mês de meta. Isso aí é inadmissível. Por quê? Porque cada nicho tem a sua onda dentro do mercado. Então a gente sabe do nosso nicho de moda quais são as ondas e como elas funcionam. Exemplo, Maio, junho e julho. maio, junho e julho, sim, tem uma outra onda. Então cada mês tem uma onda diferente, tá? Então o final do ano tem um maior faturamento, porque tem época de Black Friday, tem época de 13º. Então você entendendo as particularidades do teu nicho, você consegue desenhar isso muito bem. Certo. Então vamos lá, o mínimo é você faturar o que paga o teu custo fixo. Só que o mercado de marketplace ele vai escalando e os teus custos fixos vão crescendo aos poucos. Eles E não até crescem. uma conta, né? Eles- Por exemplo, eu posso contratar alguém? Tá, quanto essa pessoa me custa? Perfeito, é isso. Quanto é a minha margem média de contribuição? Perfeito. Essa pessoa, então, eu tenho que começar a faturar mais, exemplo, 50, 60 mil para pagar o custo dessa pessoa na Perfeito. minha operação para eu não ficar no prejuízo. Perfeito. Mas eu acho assim, então vamos dividir aqui. Primeiro ano, a gente começar a pagar custos fixos e conforme eles vão se incrementando, eu tenho que ir aumentando meu faturamento Perfeito. maior do que ele, né? Sim. Mais do que o meu ponto de equilíbrio. Por isso que é muito importante no primeiro ano você não fazer retiradas, né? Você sempre reinvestir tudo, porque Você tem que ser barato. tem que ser barato. Cada 5 mil reais que você tira do início da operação, R$ 1.000, R$ 2.000. Estoque que você consegue investir para aumentar a sua operação. Primeiro ano, eu tenho isso, eu vou tentando crescer 20% mês a mês, e aí eu vou ter dados, né? Eu vou ter um compilado de dados dos meus 12 meses, seja de janeiro a dezembro, seja, sei lá, de maio de um ano até abril do outro. Então eu vou ter ali um intervalo de um ano com registros de como funcionou meu primeiro ano. Uhum. E aí, a partir dele, que a gente começou a fazer as nossas metas, então, para os anos seguintes. O segundo ano agora, o primeiro ano veio como uma novidade, e agosto faturando um pouco menos, setembro faturando mais, outubro faturando mais, nessa crescente constante. O segundo ano eu vejo como um ano de... Amadurecimento. Amadurecimento, perfeito. Com mais
assertividade Clareza. e clareza no terceiro ano. No terceiro ano e quarto ano. Tanto que no nosso ano passado, o que a gente desenhou de meta, a gente chegou muito próximo, né? A gente bateu quantos por cento a mais? 10%? Acho que foi uns 10% mais. 10% a mais do que a gente se planejou, porque a gente entendeu a onda do ano. Janeiro a gente entendeu o comportamento, fevereiro. Eu não posso colocar fevereiro tendo o mesmo faturamento no nicho de moda, tá? O fevereiro tendo o mesmo faturamento de junho. Junho nosso vai ser maior do que fevereiro. Desde que eu trabalho pra isso também, né? Desde que eu trabalhe para isso, E entenda entenda os produtos. como que eu posso me expor às sazonalidades das épocas, certo? Eu acho que assim, nosso primeiro ano a gente foi acelerando o quanto dava e o máximo que a gente podia e sendo muito barato. Investindo. Então a gente era muito barato, esse era um dos pontos do Rafa ter receio de sair do CLT, porque ele achava assim, isso cobre os nossos custos como pessoa física e é menos um dinheiro que a gente tira aqui da empresa. Então a gente engordava o porquinho ao máximo. No segundo ano, a gente já começou a ter o Rafa já tinha saído do CLT, então a gente começou a custar algo para a operação, mas ainda continuamos muito baratos e a gente foi estabelecendo metas que imitassem o movimento de ondas do ano anterior, mas que projetassem um crescimento ali de 100%. Então a gente viu que a gente conseguia crescer muito, Sim. então a gente projetou um crescimento de 100% e na verdade a gente cresceu 150%. Interessante você tá no seu começo, tá faturando 300 mil no marketplace mês, dá mais de 3 milhões de faturamento no ano. Então, o que isso traz pra gente, né? Pra gente resumir aqui a conversa. Que a pessoa precisa ser enxuta, ter custo fixo baixo. Porque você tá começando a ganhar espaço na plataforma. Você não consegue ter uma margem de contribuição alta. E para você subir de 100 para 200, você também tem que incrementar o seu estoque. Ou você é muito rápido nisso. Perfeito. Então, você entra primeiro com estoque para depois vender. Então, todo o dinheiro importa, né? Perfeito. Você precisa ser... Na verdade, o tempo todo você precisa ser enxuto. Mas a hora de ser enxuto que mais importa é ali o primeiro ano. Ou os primeiros 18 meses. Eles são muito importantes de você ser enxuto assim, ao máximo. Então, não confundir, né, dinheiro CNPJ com CPF, ter uma vida modesta para que você custe pouco para sua operação e fazer, assim, e ser um bombril, 1001 utilidades dentro da sua operação, enquanto você está tracionando ela. Claro que aqui a gente está falando da nossa experiência também de crescimento, né? A gente foi muito arrojado porque a gente é pouquinho doido. Maluco. Eu acho que um fator muito importante aqui sobre planejamento, gente, planejar significa olhar para o futuro, né? Você sempre vai olhar para o futuro com a cabeça que você tem hoje. Então, o nosso futuro sempre nos surpreendeu positivamente. Mas ele só nos surpreendeu positivamente porque a gente sempre estava no faturamento de 100, pensando com a cabeça do faturamento de 200, 300. O que o pessoal de 200, 300 faz? Então, o que eu preciso começar a fazer? Aí eu tava no faturamento de 400, eu já tava pensando, o que as pessoas que faturam 1 milhão fazem para eu poder começar a fazer também? Pra realmente trazer essa fortificação do CPF para o CNPJ, né? Porque senão o CNPJ ele vai ter um teto de faturamento diante da sua incapacidade de lidar com mais. Os CPFs podem ser os mesmos. Mas as pessoas não são. As pessoas não são as mesmas. Então você tem que mudar. Então, para você se tornar um empresário que está faturando 100 mil para ir para um faturamento mensal de 1 milhão, você precisa dar um salto muito grande em conhecimento. Aí, os boletos e as responsabilidades e os riscos e tudo mais que você corre são proporcionais. Eu diria que até mais do que 10 vezes mais, tipo assim, uns 14 vezes mais. Até falo pro Rafa que eu sempre admiro ele, que eu acompanho aqui o grupo do Contábil, sobre boletos sendo pagos, muitas contas todos os dias. Eu falo, meu Deus, lidar com esse fluxo de controlar o caixa, controlar os pagamentos, porque não é lindo só faturar muito, você fatura muito porque você tem você tá gerindo vários boletos que são pagos para ter esse estoque. Então, pensa, faturar 1 milhão, você tá pronto? É um nível de maturidade que a gente tem que se preparar. Antes de acontecer. Antes de acontecer. Porque se chegar e você faturar 1 milhão sem ter o preparo, até o preparo psicológico, de saúde, você pode se acabar, né? Exatamente. A gente deu um caminho aqui pra galera criar uma meta, acho que a gente trouxe várias problemáticas. Não ter essa crença, né? O algoritmo manda em mim, eu sou uma mera vítima do acaso. Você não é, você é um protagonista e você precisa pegar as rédeas do seu negócio e assumi-las. É isso aí. E a meta, ela não tá escrita sobre a pedra, né? Ela é um norte pra você. Então você fala, se você colocar na sua cabeça, isso é muito importante. Você desenhar e planejar. Quando você planeja, de forma milagrosa, as coisas vão acontecendo. Você vai ver. Pô, a gente desenhou e não tem problema nenhum, tá? Você fazer o planejamento do seu primeiro semestre, parar e refazer esse planejamento, tá? Seja pra mais, seja pra menos. Reajustar, né? Reajustar. Planejamento estratégico, ele é vivo. Ele não é morto. Fez isso aqui só ano que vem. Não. Planejamento estratégico é vivo. Ele é um bom norte. Conseguiu sim. E semana que vem vemos com mais... acho que eu vou trazer perguntas mais difíceis, que eu achei essa que foi muito fácil. Não foi fácil. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau.